Então, vamos Vou botar dar o papel aqui. continuidade à nossa quarta numérica com a apresentação do professor João, com o tema Um diagrama vale mais que 1000 fórmulas. E o professor João aí possui graduação em matemática na Virgínia, mestrado e doutorado pela PUC em matemática aplicada. E a área de experiência dele aí é geometria, topologia computacional e combinatória. E ele vem atuando aí com a álgebra linear, gráfica e teoria Morse discreta. Então, o professor João vai dar aí a sua apresentação para enriquecer aí as nossas quartas numéricas. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado pelo convite, pessoal. Júlia, Antônio, Ana Carolina, queria parabenizar vocês por estarem organizando esse evento aqui. Eu acho que está sendo ótimo para a gente. Espero que continue bastante aqui nas próximas quartas. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela bem, pessoal? Meu slide ou não? Sim, João. Sim, Tranquilo? Eu vou deixar o meu chat aberto aí, cara, pessoal. Então, quem tiver alguma pergunta no meio da apresentação, pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Fiquem à vontade aí de perguntar, tá? Então, tá bom, pessoal. Então, o trabalho que eu vou mostrar aqui, na verdade, ele foi desenvolvido... eu estou entrando há um ano e pouco nessa história, mas as pessoas que desenvolveram esse trabalho que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês é o Filipe Bott, o Pavel Sobocinski, o Fábio Zanazzi e o Jason Herbel e o John Vaz, tá? São dois grupos separados, eles meio que pensaram nessas ideias independentemente há alguns anos atrás. E aí eu entrei um pouco e agora estou trabalhando com o Pavel Sobocinski, que é da universidade lá na Estônia, e tem 3 colaboradores que são alunos da UFRJ, que é o Gabriel, que é o Lucas Rufino, Gabriel Ferreira e Og Leal. Tá bom? Então tá. Eu vou começar aqui com um meme que eu acho que foi o Marcelo, foi você que mandou esse meme outro dia no grupo do LC3, né? Não lembro se foi você ou não. Não lembro. Alguém mandou esse meme aqui, como o pessoal adora mandar um meme lá no grupo do LC3, eu decidi começar com esse meme, que está falando de quanto a gente usa cada uma das habilidades matemáticas que a gente desenvolveu ao longo da vida, e no fundo, a gente acaba usando só o Excel, de fato, a maioria das pessoas. Tem um contra-exemplo disso, que foi o Gabriel, que acabou de dar uma palestra que falou que ele usa tudo isso e muito mais no trabalho dele hoje em dia, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, no fundo, acabam lidando quando vai fazer contas, a maioria das pessoas não programa, né? E quando vai ter que fazer algum trabalho lidando com quantidades, mudança e tudo, aí você usa o Excel. Aí eu sempre me faço a pergunta, né? Eu acho engraçado esse meme, mas eu me pergunto o que está acontecendo, né? Tipo, será que é uma falha nossa, professores de matemática? Será que é uma falha do sistema de ensino? Eu acho que tem vários professores também aqui nesse momento, né, assistindo. Acho que já pararam para pensar sobre isso. Por que é tão difícil as pessoas, de fato, usarem matemática um pouco mais avançada, né? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, tá bom? Então, quando eu penso sobre Excel, quando eu penso sobre Python, por exemplo, que é uma linguagem que popularizou bastante linguagem de programação, eu penso na evolução das linguagens de programação, que você começa com as linguagens de super baixo nível, né? Linguagem de máquina, Assembly, C, Fortran, C++, e elas foram ficando cada vez mais alto níveis. Aqui eu botei Java, Ruby, mas, por exemplo, poderiam ser outras linguagens, como Excel mesmo, o próprio Python, que popularizou bastante ciência de dados, por exemplo. E eu acho que... Paulo, eu acho que o microfone está ligado. Peraí. Tranquilo. E também, por exemplo, tem o Scratch, né, que é uma linguagem de programação para crianças. Está ligado ainda. Mas participação de algumas pessoas. Eu acho que é do Mauro. Pera aí, é o meu sim, pera. Ah, tá tranquilo. Vou sair. Não precisa sair, não, pode ficar, mano. Eu acho que a gente... Não sei se você... É que ter um critério vai fazer as pessoas pensarem nessa possibilidade. Foi.
Eu não sei se vocês conhecem o Scratch, que é uma linguagem de programação feita para crianças, né? Onde você vai juntando uns blocos e vai combinando blocos e você, tipo, uma criança de 7, 8 anos pode conseguir programar. Então você tem diferentes níveis de abstração, né? A gente foi do nível de abstração baixo, tá? Para o nível de abstração alto, né? Chegando no nível de uma criança, uma pessoa que não é de computação conseguir implementar, ou uma pessoa que não é nem do mundo de exatas conseguir trabalhar, né? Que é o Excel. E aí eu começo a pensar mais na evolução também da nossa notação matemática, nossa linguagem matemática e estatística. Por exemplo, a gente já sabe os saltos da matemática ao longo dos últimos 3.000 anos, não sei quantos, mas a gente tinha algarismos romanos, depois a gente não conseguia fazer aritmética muito bem neles, a gente foi para algarismos arábicos, né? A gente, depois de muitos e muitos e muitos séculos, a gente desenvolveu a notação algébrica, né? Que era para condensar mesmo a maioria dos problemas que a gente escrevia, várias e várias palavras, a gente faz a notação algébrica para condensar isso, né? Depois da notação algébrica, a gente desenvolve a notação vetorial e foi cada vez subindo o nível de abstração, e hoje em dia a gente tem uma notação matricial, né? Outro exemplo legal na matemática é a briga entre a notação de cálculo 1, né, cálculo 2, cálculo 3, entre a notação de Newton contra a notação de Leibniz, né? Leibniz era um cara que era meio que viciado em achar a notação correta para o cálculo, né? Ele estava toda hora se preocupando com isso. Newton não se preocupou muito com isso, mas Leibniz, ele era louco, ele falava com os amigos dele sobre qual era o melhor jeito de escrever a derivada, qual era o melhor jeito de escrever a integral, né? Então, ele realmente se preocupava com isso, tá? E a notação dele é a notação que a gente usa até hoje nos livros de cálculo, né? É a notação do Leibniz. Tá? Então, eu queria dar um exemplo mais específico sobre isso, né? Eu botei o lado esquerdo aqui, no artigo original do Maxwell, ele escreve 20 equações no artigo dele para escrever as equações de Maxwell, né? São 20 equações que estão lá no artigo original. Só que no fundo, o Heaviside, né? O Heaviside, ele percebeu que tinha alguma coisa por baixo dos panos, que a notação do Maxwell que ele estava usando, que era a notação da época, não encaixava muito bem. Ele queria de alguma maneira, condensar o que estava acontecendo, e ele cria a notação vetorial, né, a notação que a gente aprende em cálculo 2 e cálculo 3, e condensa as equações de Maxwell em 4 equações. Então, o ganho em termos de entendimento aqui foi enorme. Mas a gente, além disso, não só nas equações de Maxwell, mas ele deu uma explosão para o que ia acontecer nos próximos 200 anos, que é a notação vetorial. A gente conseguiu fazer muito mais coisa com matemática, tá? Então, outro exemplo que eu tenho, que eu gosto de falar, né, em termos, eu acho que é mais um pouco ligado à estatística, né? Mas há pouco tempo atrás, 200 anos atrás, o William Fairplay, ele queria escrever um livro sobre inflação de alguns países, né? Eu acho que era exatamente isso, era olhar dados de economias de vários países, e ele estava irritado com as tabelas, né, que ele tinha que apresentar nesse livro dele. E aí ele cria a ideia de um gráfico, né, a ideia de a gente conseguir botar um gráfico de uma função, né? Ele cria isso na hora, e ele cria há menos de 200 anos atrás, tá? E ele botou no livro dele vários desenhos desses para simplificar essa grande tabela de números, né? Para a gente conseguir ver coisas que a gente não estava vendo antes, tá? Então foi um grande salto também na história da ciência, para, obviamente, gráficos dessa maneira eles permeiam engenharia, ciências exatas, humanas, até hoje. Mas foi a ideia de alguém, isso que eu queria deixar claro para a gente, tá? Então, na matemática desde o começo tem essa brincadeira de ter várias representações diferentes para a mesma coisa, né? Só para deixar claro, antigamente as pessoas não conseguiam ver a diferença entre o dado e a tabela. Para elas, o dado e a tabela era a mesma coisa.
o fair play ele introduz uma nova representação para o dado, e aí fica claro que essa tabela e esse gráfico aqui são duas representações diferentes para a mesma coisa, né? O dado vira uma coisa muito mais conceitual. Tá? Então, como eu disse, a história da matemática está cheia de exemplos desses, de várias representações. Eu queria trazer uma aqui que a gente vai brincar um pouco mais, né? O exemplo de uma matriz. Imagina, eu tenho uma matriz, uma transformação, uma matriz 2x2. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma projeção ortogonal do plano R2, tá? Ele sendo projetado no eixo X. Tá? Aqui é uma outra transformação. Né? Aqui é a mesma transformação sendo descrita como uma função. Aqui é uma transformação sendo descrita por uma matriz, uma tabela de números. Você também poderia botar numa linguagem de programação como MATLAB, Python, você pode escrever a matriz de maneiras diferentes, né, para você passar para o computador o que está acontecendo. Aqui deveria ter um ponto e vírgula. Tá, então, a gente tem essa ideia de tipo, troca de representações e, dependendo da tua situação, você quer pensar sobre o seu objeto de uma maneira diferente. Né? E aí teve essa briga na matemática de, tipo, você tinha algumas representações que eram mais geométricas, que brincavam um pouco mais com a percepção visual do ser humano, e tem a visão um pouco mais algébrica, né, que é a nossa capacidade de lidar com linguagem, né, e foi a capacidade da gente botar as coisas que a gente estava fazendo matematicamente no computador. Tá? Eu gosto dessa frase aqui do Átila, do Atia, álgebra é oferta feita pelo diabo ao matemático. O diabo diz, eu darei a você essa máquina poderosa, que é a álgebra. Ela responderá a qualquer pergunta que você quiser. Tudo que você precisa fazer é me dar a sua alma. Desista da geometria e você terá essa máquina maravilhosa. Né? A oferta do diabo para o matemático é troca tudo que você tinha antes, desenvolvido geometricamente, vamos para a álgebra, vamos para o mundo de símbolos. Né? E essa oferta, né, que o Átila fala, para mim será que a gente precisa mesmo desistir da geometria? Será que não tem uma linguagem matemática que a gente pode desenvolver que mistura o mundo simbólico, o mundo que a gente consegue fazer provas, o mundo que a gente consegue transportar conhecimento para um lado para o outro, com o mundo geométrico, no mundo visual, mundo topológico, que a gente pode mexer, segurar na mão. Tá? Então, essa é um pouco que eu queria falar com vocês hoje. Uma notação que foi desenvolvida por esses autores que eu mencionei lá no começo, que meio que junta um pouco o mundo algébrico, o mundo geométrico e o mundo mais concreto. Né? Pode ser uma possibilidade para a gente subir o nível de abstração e conseguir pensar matematicamente. Então, eu começo com essa linguagem que eu quero desenvolver com vocês agora. Ela é baseada vem um pouco da comunidade de computação, né? Pensando em processos, né? Pensando em programas, né? Que você, por exemplo, isso aqui é uma receita de fazer uma sobremesa, né? A gente pensa na computação, obviamente, em processos, né? Algoritmos. Você bota coisas aqui dentro, né? E você faz coisas aqui e no final tem uma resposta, né? Então, esses autores pensaram em desenvolver uma linguagem que um pouco baseada nisso, um pouco baseada na ideia de ciência da computação e processos. Deixa eu entrar em mais detalhes, tá? Por exemplo, vamos começar a desenvolver essa linguagem pouco a pouco, tá? Então, por exemplo, a gente vai criar, né, a linguagem, a gente vai pensar que tudo está acontecendo nessa linguagem da esquerda para a direita, né? Então, nesses processos aqui vai entrar alguma coisa, tá? Vai entrar o seu argumento e aqui vai entrar o seu outro argumento, tá? Deixa eu usar isso aqui. Opa. Tá? Não, esquece isso. Aqui vai entrar o seu primeiro argumento, segundo argumento. E, por exemplo, a gente pode ter um processo aqui que a gente chama de soma, tá? E aí aqui vai sair o resultado, tá? Então, o processo que a gente chama de soma, isso aqui vai juntar duas coisas e a gente vai escrever assim, tá? Então tá claro para todo mundo, 43, 57, vai sair 100 daqui, tá? Então, a soma vai estar embutida dessa maneira, tá?
Como a gente está indo daqui para cá, a gente vai ignorar essas setas, ignorar até o sinal de soma. Toda vez que você vê uma bolinha branca, você sabe que representa a soma para os próximos 30 minutos. Tá? Então, o legal de você começar a descrever como um processo a soma, descrever como uma entrada, uma saída e o que vai fazer lá dentro. A gente vai ter propriedades da soma que a gente também pode descrevê-las em termos de diagramas. Tá? Então, por exemplo, a comutatividade da soma, que a gente conhece lá do colégio, tá? Pode ser escrita em termos de uma equação em diagramas. Tá? Então, você botar uma coisa aqui, não importa a ordem, né? Não importa quem vem primeiro e segundo, eu posso ter trocado essa ordem e eu continuo tendo a mesma coisa. Tá? Então, o que quer dizer esse sinal aqui de igualdade? Quer dizer, tudo que eu boto aqui e aqui vai sair alguma coisa aqui. Se eu botar a mesma coisa aqui e aqui, vai sair aqui igual. Tá? Então, esses diagramas, eles são a mesma máquina, né? Então, está codificando essa comutatividade, tá? Você pode imaginar que você botou um papel branco em cima desses dois objetos aqui e tudo que está acontecendo embaixo desse papel branco aqui é igual, tá? Tudo que você vai ver é o 3 e o 4 entrando e saindo um 7 aqui. Não importa se eu estou nesse diagrama ou nesse, tá? Fez sentido para todo mundo? Pode mandar um ok no chat aí, pessoal, quem tiver ok, quem tiver feliz. Tá todo mundo tranquilo? Conversa aí comigo, pelo amor de Deus, senão eu fico achando que eu tô falando sozinho. Obrigado, Romo. O resto do pessoal tá bem? Tá feliz? Beleza. Outro processo que a gente vai descrever aqui é a identidade. Tá? A identidade, simplesmente, o que vai entrar aqui dentro vai sair do outro lado. Tá? Ela tem uma entrada e uma saída. Tá? Não acontece nada, esse aqui é só um cano. Tá? A gente vai ter também um outro objeto nessa linguagem. A gente está desenvolvendo quem você pode botar, quem são as palavras dessa linguagem, dessa nova anotação. Tá? Você tem um processo que eu chamo de twist, né, que troca a ordem das coisas. Tá? Tudo que entrou aqui em cima sai aqui embaixo, tudo que entra vai para cá. Tá? Esse é o twist também você pode usar. Tá? E outra coisa legal que você pode fazer é que a gente vai introduzir uma operação. Tá? Essa operação é de você fazer processos em paralelo. Tá? O que quer dizer isso? Eu vou fazer a soma em paralelo com a identidade. Eu vou fazer a soma aqui em cima, os dois primeiros números vão ser somados, e o terceiro número que eu botar, eu só vou cuspir do outro lado igual. Tá? Então, eu estou desenvolvendo... isso aqui é a minha função. Tá? Mas se fosse um x, y, x mais y aqui, e aqui um z, vai sair um z aqui do outro lado. Tá? Beleza. É importante lembrar que o paralelo, ele importa que lado você está botando aqui. Ó. Aqui eu vou botar a identidade em paralelo com a soma, já é outra coisa. Tá? Essa operação de paralelo ela não comuta, não. Tá? Todo mundo feliz com isso. Tá? A gente também pode botar processos em série. Tá? São as duas operações em computação. Você pode botar processos em paralelo ou em série. Tá? Por exemplo, eu vou botar o twist aqui com a soma. Tá? Então, eu posso juntar duas coisas. O que eu preciso? Que a saída desse cara seja igual à entrada desse. Tá? Essa condição de compatível, tá? Precisa ser compatível a saída de um e a entrada do outro. E aí eu crio esse diagrama novo. Tá? Todo mundo feliz? Então, beleza. A gente tem soma, identidade e twist, e a gente tem as duas operações. Tá? Importante lembrar que, imagina se você estivesse escrevendo A em paralelo com C e depois fazer B em paralelo com D e depois fazer isso sequencial. Tá? Eu podia escrever dessa maneira, A paralelo com C, B paralelo com D e depois fazer isso sequencialmente. Mas eu também poderia escrever assim, A em sequência com B faz isso em paralelo com C, em sequência com D. Tá? São duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Tá? Depende de como é que a sua cabeça está virada. Se ela está virada para cá ou está virada para lá. Só que a coisa boa é que a gente está numa notação, numa notação matemática que ela vive em 2D. Tá? Então, a gente não é obrigado a escrever essa equação, graças a Deus. Tá? A gente não precisa decidir essas coisas, porque a gente só está olhando para esse objeto.
e esse objeto pode ser visto de um jeito ou de outro, mas é você, o usuário, que vai decidir isso. Não é a anotação que vai obrigar você a pensar de um jeito ou de outro. Então, a gente elimina vários parênteses, várias operações aqui, só pensando nessa maneira visual. Tá? Então, tá todo mundo bem. Beleza. Então, a gente já viu esse diagrama aqui antes, né? A comutatividade da soma, tá? E aqui mais um exemplozinho, só para ficar claro, em termos sequenciais, como é que seria encaixar. Né? Você pode encaixar uma soma e a identidade com outra soma, e vai dar alguma coisinha assim. Tá? Então, aí a gente pode criar outras regras que essas máquinas também têm que aceitar. Igual a nossa aula lá do colégio, que a professora ou o professor falava as operações matemáticas. Né? Então, a soma, por exemplo, ela é associativa. Né? Você pode somar esses dois primeiros e depois somar o outro, ou pode somar os dois primeiros e depois somar o outro. Né? Então, esses dois diagramas aqui, eu vou falar que na minha teoria eles são iguais. Tá? Essa aqui é a propriedade associativa. Tá? Então, é o que a gente está recuperando. A gente está recuperando nesse desenho aqui essa fórmula aqui que a gente aprendeu no colégio. Tá? Beleza. Tá? Lembrando o que eu quero dizer com igualdade. Quer dizer que essa máquina aqui, embaixo desse pedaço de papel que eu boto aqui, tudo que está acontecendo aqui embaixo é igual. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Essas máquinas são equivalentes. Tá? Um último objeto que eu quero falar é: se não entrar nada na soma, se não tiver nenhum cara entrando aqui nem aqui, tá? O que a soma vai mandar para o outro lado? Ela vai mandar o zero. Tá? Essa máquina aqui, se ninguém entrou para somar, ela cospe para fora o zero. Então, esse aqui é o zero da nossa linguagem. Tá? E aí, por exemplo, você tem uma propriedade. Se entrou alguma coisa aqui e somou com nada, tá? Com zero, né? Na verdade, eu tenho a identidade. Tá? Então, essa aqui é a propriedade de unidade no nosso mundo. Tá? Todo mundo está tranquilo. Tá? Então, unidade aqui é o que a gente aprendeu de fato. Tá? Então, esses são os nossos geradores, pessoal. O zero, a soma, a identidade e o twist. Tá? E aí você tem direito de botar, como eu falei, em série ou em paralelo. Tá? Você pode criar o que você quiser. Os diagramas são montados assim. Esses são os únicos diagramas que eu vou liberar nessa linguagem. Não tem mais nada. Só somar e fazer essas operações. Tá? Então, você sempre tem que... Qualquer desenho que eu fizer, você sempre tem direito de quebrar em sequências ou em paralelos, e a gente consegue, de fato, destrinchar o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é proibido nessa linguagem. Né? Tipo, se eu quebrar isso aqui, vai aparecer um negócio que eu não botei na linguagem. Isso aqui é proibido. Você não pode escrever um diagrama assim. Tá bom? Então, mais algumas regras nessa linguagem matemática que a gente pode criar. Tá? Você tem direito de desenrolar os fios. Tá? Então, se você tiver um processo assim, tá? Ele é equivalente a esse. Né? Tem uma coisa meio de borracha, que esses fios aqui, eles nunca vão ficar igual os fios de telefone de antigamente. Né? Você nunca vai embolar eles. Né? Você sempre consegue desfazer, tá? Desenrolar. Tá? Então, existem outras equações aqui, né? Tipo, pensa mesmo que você está mexendo nesses fios aqui à vontade. Tá? Outra regra que a gente também tem é você pode meio que deslizar os geradores. Tá? Você pode mexer eles para um lado, mexer eles para o outro. Tá? Você tem direito de empurrar eles lá para baixo, para cima, para baixo. Você pode deslizar eles pelos fios. Não importa se você está fazendo uma soma aqui ou fazendo uma soma lá em cima. Tá bom? Beleza, pessoal? E por último, tá? A última regra que eu quero estabelecer com vocês é o seguinte: se você tiver um diagrama e você tiver um outro diagrama que é equivalente, né? Esses dois diagramas aqui são equivalentes, você pode trocar eles. Tá? Você pode tirar um e botar o outro cara equivalente. Você tem direito de fazer isso. Tá?
Isso que é a igualdade no nosso mundo, que a gente pode tirar só um pedacinho de um diagrama, botar o outro pedacinho lá dentro, tá valendo, os diagramas são iguais. Tá? Então, por exemplo, tá? Então, essas são as nossas equações até agora. Isso aqui você tem direito de brincar. Tá? Comutatividade, associatividade e unidade. Tá? Então, por exemplo, Opa. Foi mal, pessoal. Como é que eu consigo desfazer isso aqui? Não. Vamos deixar para lá. Eu estava tentando... Isso aqui está me incomodando aqui um pouco. Opa, voltando. Tá. Então, essas são as nossas regras que a gente pode substituir. Aí você pode reparar essa equação aqui de unidade. Tá? É só uma equação de unidade. Mas essa daqui, ela não é um axioma no nosso sistema. Tá? Eu não criei ela como axioma. Isso aqui vai ser um teorema, vai ser uma coisa que a gente tem que provar. Reparando que o zero está aqui em cima. Tá? O zero não está aqui embaixo, mas eu gostaria de provar isso aqui para vocês. Tá? Uma coisa que você pode reparar é que a gente pode ir fazendo aquelas operações, né? Por exemplo, a gente pode, desse diagrama, vai para esse, pela comutatividade, depois eu vou tentar escorregar o zero aqui para cima, e o zero vai escorregar aqui para cima, aí eu chego nesse, e agora sim eu posso usar a unidade para isso aqui virar identidade. Tá? Então, isso aqui que eu acabei de fazer é uma prova matemática. Tá? Eu quero provar isso, eu vou fazendo regras. Tá? Associatividade, comutatividade, escorreguei o zero lá para cima e depois usei a unidade. Tá? Beleza. Todo mundo feliz com isso, pessoal? Isso aqui é importante. Entendeu como é que a gente... como isso aqui pode virar um sistema formal? Tá? Você tem axiomas e provas. Todo mundo feliz? Manda um ok, feliz aí no chat. Está todo mundo me acompanhando. Júlia está feliz. Rômulo, show de bola. Júlia está feliz. Tá ótimo. Tranquilão. O João está falando. João, pode seguir em frente. Beleza. Então, se está todo mundo feliz com isso, está na hora de introduzir um novo aparelho aqui, uma nova máquina nessa linguagem. Tá? Eu chamo isso aqui a máquina de copiar. Tá? É a Xerox do nosso mundo. Tá? Agora entrou um símbolo que não pertence muito bem ao nosso mundo matemático clássico. Né? A gente sabe copiar coisas em matemática, mas a gente não tem um símbolo explícito para isso. Mas aqui nesse mundo eu vou querer introduzir esse símbolo. Tá? É essa bolinha preta. Tá? Ela pega um ovo e cospe 2 ovos. Tá? Ela faz uma coisa louca mesmo. Tá? Ela também pega um número e faz 2 números saírem 42 2 vezes. Tá? Na verdade, ela faz qualquer coisa que você botar nesse fio ser copiado. Pode ser número, som, imagens, o que for. Ela é uma máquina de copiar. Beleza. Tá? Ela também, se você não copiar nada, se não tiver nada saindo dessa máquina aqui, tá? Isso aqui é uma máquina é um lixo, né? Eu chamo às vezes de descarte. Tá? Você pode, a coisa que vai entrar aqui dentro para aqui é destruída. Tá? Não é mais copiada. Então a gente tem esse operador aqui que é o descarte. Tá? E é legal que a cópia também é comutativa. Tá? O que você copia, você pode copiar para baixo, para cima, para um lado ou para o outro. Tanto faz. Ela é a cópia é comutativa. Tá? A cópia também é associativa. Tá? Então você pode jogar lá para baixo ou para cima, você pode agrupar da maneira que você quiser. Você pode fazer uma cópia, depois fazer outra em cima, ou fazer a cópia e depois fazer outra aqui para baixo. Então ela também é associativa. E também, se a gente entrar alguma coisa aqui, ser copiada, ela vai ser descartada e aqui para baixo é a mesma coisa que você não fazer nada. É a mesma coisa que a identidade. Tá? Então essa aqui é a unidade da cópia. Tá bom? Então a gente criou essas 3 regrinhas aqui. Tá? E se a gente fosse fazer uma outra equação, a gente também teria que provar do mesmo jeito que a gente provou antes. Tá bom? Beleza. Opa! Eita! Saí aqui, explodiu.
Tá? Então a gente introduziu as mesmas equações agora para a cópia, reparando que a cópia é quase meio que uma versão espelhada da soma, né? Ela recebe 1, cospe 2. A soma recebe 2 e cospe 1. Tá? Isso aqui a gente já entra, já tem uma certa simetria acontecendo aqui. Tá? Mas as coisas começam a ficar bem interessantes mesmo quando a gente introduz uns axiomas para ver como é que a cópia e a soma, como é que elas estão interagindo, né? Como é que é quando você copia e soma duas coisas? Que equações eu posso botar no meu sistema? Aqui, tá? Então, por exemplo, se você tiver um x aqui entrando e um y entrando, você vai somar e depois copiar. Isso daqui é a mesma coisa do que copiar primeiro o x e depois somar. Dá o mesmo resultado aqui. Tá? Então, essas duas máquinas aqui são equivalentes. Tá? Então, você soma e copia e soma. Tá? Então, a gente... Opa, desculpa. Meu mouse está meio agitado aqui. Tá? Então, essa aqui é uma equação de como é que... É uma equação nova que a gente vai botar, um novo axioma que a gente vai botar no nosso sistema. Tá? Então, a gente botou esse novo axioma aqui. Tá? Outro que a gente vai botar é se você... gente, desculpa aqui, tá bem ruim a minha... Outro axioma que eu vou botar é se você somar e descartar, você poderia ter descartado sem ter somado antes. Tá? Então, isso aqui é um axioma também. E se você botar 0 e copiar o 0, você podia ter mandado 2 zeros já de cara e não precisava mais de nada. Tá? E, por último, a equação mais boba desse sistema é se você jogar um 0 e depois descartar ele, cara, você não fez nada mesmo, não tem nem diagrama aqui. Tá? Ele é equivalente a um diagrama que não existe, tá? Um diagrama completamente vazio. Tá? Então, essa aqui são os nossos 10 axiomas desse sistema aqui. São axiomas da soma, da cópia, e a hora que a soma e a cópia estão interagindo umas com as outras. Todo mundo feliz? Respiro fundo. Todo mundo apreciando? Beleza. Então tá. A brincadeira toda agora é... Beleza, isso aqui... Que tipo de matemática a gente consegue construir com esses axiomas só? Né? Com essa linguagem? Né? Ela é uma ideia... O que a gente pode fazer que a gente aprendeu no colégio com isso? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é construir os números naturais. Tá? Então, por exemplo, como é que você... Eu quero... se você quer criar o número que... Eu quero criar uma máquina que, quando eu passo por aqui, ela multiplica por 1. Ou ela multiplica por 2, ou multiplica por 3. Então, por exemplo, a 1 a gente já sabe que é a identidade. Mas como é que eu faria a multiplicação por 2, né? Eu quero botar uma coisa aqui, eu quero copiar ele e depois somar. Tá? Com 3, como é que a gente vai fazer? Copia, soma e soma. Tá? Então, a gente pode criar os números naturais, né, dessa maneira aqui. Tá? Uma máquina que copia e soma. É o que a gente aprendeu lá atrás, com não sei quantos anos de idade, 5 anos, 6 anos, né? Você tinha que copiar o objeto e depois somar ele. Tá? Esse é o número 3, é a coisa que ela multiplica qualquer coisa aqui por 3. Tá? Todo mundo feliz com isso? Tá? Então a gente pode... O Antônio já está gritando ali no chat. Isso aqui está com cheiro de axiomas de piano. A inspiração vem daí, um pouquinho diferente, mas lembra mesmo. Tá? E aqui lembra bastante. Então você desenvolve um jeito de pensar, na verdade, agora, como é que você vai escrever todos os números, né? Então você vai fazer uma recursão nos números, né? Você tem o número 0, que é o cara que descarta todo mundo depois joga 0. E como é que é o número k mais 1? Tá? É o cara que copia, passa pelo número k,
passa pela identidade e depois soma. Tá? Então, os números naturais estão definidos recursivamente no número anterior, que é exatamente os axiomas de Peano que o Antônio está falando ali. Tá? Então, por exemplo, o número 3 nada mais é do que esse número com 2, só que dentro disso aqui, gente, dentro dessa caixinha aqui, tem um diagrama escondido, que é esse. Só que dentro dessa caixinha aqui tem outro diagrama escondido, que é esse. Tá? E, então, a gente tem uma definição recursiva aqui para o 3. Tá? Então, a gente consegue descrever todos os números naturais dessa maneira aqui. Obviamente, eu estou fazendo uma palestra rapidinha, só para vocês sentirem o gosto. Não estou provando nada com cuidado, mas dá para fazer. Tá? Então, é só importante lembrar que, para vocês não confundirem, o que está entrando e saindo aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um número, pode ser um som, pode ser qualquer coisa, mas o que a gente acabou de criar aqui é um multiplicador, é um cara que amplifica o sinal que entrou aqui dentro para sair daqui fora. Tá? Então, a gente criou os números naturais como diagramas. Tá? E aí você pode criar vários teoremazinhos de números naturais, né? Tipo, se você passar aqui, multiplicar por um número natural e descartar, é a mesma coisa que descartar. Copiar, copiar, multiplicar, desculpa, passar pelo multiplicador e copiar é a mesma coisa que copiar e multiplicar depois. Tá? O que eu quero passar aqui para vocês? Isso daqui não é axioma, mas eu consigo provar isso com a minha definição recursiva. Tá? E aqui você começa a ver um pouco mais alto nível a regra, que é esse diagrama aqui distribui sobre a cópia. Tá? E a mesma coisa que esse diagrama aqui distribui sobre a soma. Tá? E aí a gente vai fazendo, essencialmente, os teoremas básicos, né, de matemática, né, que é multiplicar e depois somar, é a mesma coisa do que somar e depois multiplicar, né, coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, mas agora com uma versão em termos de diagramas e uma versão que você construiu tudo do zero. Tá? E tudo você pode provar. Tá? A gente acredita que, se essa linguagem for bem desenvolvida, a gente pode fazer até pessoas muito mais novas conseguirem provar certas propriedades só trabalhando e mexendo um pouco no diagrama, fazendo operações bem geométricas e bem topológicas. Tá? Mas isso mais para frente. Tá? Então você pode criar várias regras, existe a soma de dois números, se você quiser somar. Eu não quero passar nas minhas regras, não, né? Se você quiser multiplicar dois números, dá para provar que é essencialmente a multiplicação dos números naturais. Tá? Então é botar um multiplicador e depois botar um outro multiplicador. Tá? Isso vai fazer exatamente a multiplicação geral. Tá? Então tem várias regras aí. Tá? Eu queria um pouquinho mais para frente, né? Que a gente só olhou até agora diagramas com uma entrada e com uma saída. Tá? Dá para provar que todos os diagramas com uma entrada e uma saída são exatamente os números naturais. Tá, pessoal? Isso eu não vou fazer a prova aqui, mas depois eu acho que eu vou conseguir dar uma ideia da prova. Mas vamos partir para os diagramas com duas entradas e duas saídas. Tá? Se você tem duas entradas e duas saídas, você sabe copiar e somar, né? E agora a gente tem direito aos números, tá? O que eu essencialmente estou fazendo aqui? Imagina que você tem um X e um Y. Tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não, aqui não. Não vou desenhar por falta de tempo aí. Tá? Mas imagina que você tem um X aqui entrando e um Y. Ele vai ser copiado, o Y vai ser copiado e vai passar pelo 2. Tá? Aqui vai ficar X mais 2Y. Tá? E aqui vai entrar um X, ser copiado, vai ficar 3X mais 4Y. Tá? O que essa máquina aqui fez? Ela fez uma transformação linear. Tá? Aqui sendo X mais 2Y, aqui tendo 3X mais 4Y. No fundo, esse diagrama aqui pega duas coisas e cospe duas coisas. Né? Ele é uma matriz. Tá? É uma transformação que
recebe xy e cospe alguma transformação linear no x e no y. Tá? Eu preciso desenhar isso aqui, pessoal? Ficou claro só falando? Não sei se eu vou para o Jamboard. Isso aqui vale a pena vocês entenderem. Vou lá para o Jamboard ou não? Como é que vocês estão? Isso aqui é uma matriz. Vamos para o Jamboard aqui. Eu tô na página 2 do Jamboard, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela? Estão, né? Deixa eu ver se eu acho minha caneta. Tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Estão conseguindo ver direitinho? Beleza. Então, tô só desenhando aqui. João, está solicitando acesso aqui. Eu acho que é melhor ficar. Então é melhor ficar de olho aqui na tela mesmo, cara, senão eu não vou conseguir. Tá beleza, João. Tá? Imagina esse desenho horroroso aqui, né? É o mesmo que a gente tinha lá embaixo. E aí, imagina que aqui entrou um X e aqui entrou um Y. Tá? O que essa operação aqui vai fazer? Ela vai fazer X e copiar o X para cá. Tá? Aqui eu vou passar pelo multiplicador que a gente acabou de criar. Então, ele vai ficar 3x. Aqui eu vou continuar com o meu X, não fez nada. Tá? Aqui eu vou copiar o Y. Tá? Quando eu copio o Y, ele passa pelo multiplicador aqui de 2. Vai ficar 2y aqui nesse fio. Quando o Y passa aqui pelo 4, vai ficar 4y. Tá? E agora a gente soma. X mais 2y. E aqui vai ficar 3x mais 4y. Tá? Então, o que essa máquina aqui está fazendo? Ela está fazendo a mesma coisa que essa matriz faz. Essa matriz pega dois elementos de entrada. E o que ela responde? Ela faz x mais 2y. E ela faz 3x mais 4y. Tá? Essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída. Tá? Então, um mundo de diagrama... Ficou melhor assim, pessoal? Deu para pegar? João, valeu por ter falado para rabiscar. Tem que sempre rabiscar, né? Valeu. Tá, então... Então, vamos que vamos. Rômulo tá feliz ali no chat, então vamos seguir em frente. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso, né? Esse diagrama, o diagrama com duas entradas e duas saídas, está relacionado, eu posso traduzir ele para uma matriz. Tá bom? Então, na verdade, eu posso fazer isso em termos gerais aqui, né? A matriz 2x2 geral pode ser escrita dessa maneira. Tá? No fundo, é aquela intuição que a gente tem de matriz. Não sei se todo mundo tem essa, mas que aqui existem A caminhos, né? Tem A caminhos para chegar aqui e depois tem B caminhos para chegar aqui. Aqui tem C caminhos para chegar aqui, né? Por isso que a gente fala que a multiplicação de matrizes está sendo afetada essencialmente como número de caminhos. Não sei se o pessoal viu a ideia de matrizes como grafos, mas você pode começar a interpretar que os elementos estão andando em cima desses fios e multiplicando e sendo somados. Tá? Não quero também entrar nisso agora, mas quem tiver curiosidade pode perguntar depois. Tá? Então, qual é o problema aqui, pessoal? O problema é que essa linguagem, quando você começa a aumentar ela,
vai ficar muito bagunçada. Começa a bagunçar demais o que está acontecendo. Então, o que a gente desenvolve? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz em computação, por exemplo. Né? Em computação, quando você não quer escrever X recebe... Em computação, quando você não quer escrever isso toda hora no seu código, né? X recebe X mais 1. A gente inventou o X mais mais, né? A gente falou, cara, isso aqui acontece tanto que eu vou escrever isso daqui no meu código, né? Em C++, em C++, a gente pode fazer isso, né? Isso aqui é chamado de açúcar sintático, né? É uma coisa que não está na linguagem original. A gente só está botando uma camada de abstração acima. Tá? Então, por exemplo, uma camada que eu quero botar de abstração é toda vez que você estiver copiando e depois copiando, vamos combinar que você pode escrever logo isso daqui. Tá? Vamos combinar que você pode botar os fios todos juntos na mesma bolinha. Tá? De novo, isso aqui não é um gerador, é um açúcar sintático que a gente está usando para melhorar a nossa vida. Tá? E por que eu posso fazer isso? Não tem problema nenhum, porque a soma é associativa. Tá? Então, eu posso somar e não tem problema. Eu posso copiar assim, posso copiar assim, posso copiar assim, posso copiar de todos. Todos esses jeitos são associativos. Tá? Todos esses jeitos são equivalentes. Então, por isso que não tem problema nenhum de escrever o açúcar sintático dessa maneira. Tá? A linguagem permite isso. Tá? Então, a gente pode usar isso aqui para diminuir o tamanho dos diagramas que a gente vai tendo. Tá? Por exemplo, uma coisa legal que a gente pode fazer é multiplicação matricial. Tá? Só com aquelas regras que eu dei com vocês, a gente pode desenvolver uma matriz multiplicada por outra. Tá? Então, por exemplo, se você for um XY aqui, você vai ser um XY aqui, você vai sentir o poder dessa matriz, aí você vai passar para cá, depois você vai sentir o poder dessa matriz aqui e você vai passar para cá. Tá? Mas, na verdade, existe um processo aqui que é equivalente a esse. Tá? É fazer tudo de uma vez só. Tá? E é exatamente se você mexer nos diagramas aqui, você vai meio que descobrir a fórmula de multiplicação de matriz de graça. Tá? Então, você vai lá e consegue até provar essa fórmula aqui. Tá? Só usando aqueles diagramas. Tá? Então, mas multiplicação de matriz você pode ver de um jeito visual. Tá? Outro açúcar sintático que a gente usa muito, tá, é quando você tem muitos fios em paralelo e nenhum deles está fazendo nada. A gente bota um número aqui por cima. Tá? A gente fala que aqui tem K fios passando. Tá? Na verdade, é um monte de fios em paralelo. Tá bom? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Então, os diagramas, a gente pode escrever matrizes nele, tá? Como a gente viu aqui. Tá? E é importante ressaltar que na matriz final, aquela depois da multiplicação, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu botar todas as cópias, tá? e os descartes no lado esquerdo e todas as somas e os zeros do lado direito. Tá? Toda matriz a gente vai tentar escrever assim para botar cópias e as somas aqui. Tá? Se você conseguir fazer isso, você botar todas as cópias para o lado de cá e todas as somas para o lado de cá, você, de fato, vai chegar nesse formato matricial. Tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui como é que você construiria uma matriz, dado que todos os seus pretos estão na esquerda e dado que seus brancos estão na direita. Tá? Então, eu consigo passar uma reta aqui que botou todos os pretos para um lado e todos os brancos para o outro. Tá? E aí, eu vou o quê? Eu vou manipular, eu vou juntar branco com branco, usando o açúcar sintático, eu vou adicionar algumas coisas, tipo, eu vou usando as regras, tipo, aqui é cópia e depois soma. Tá? Cópia e depois soma. A gente sabe que isso aqui é o número 2.
Aí eu posso trocar por meu 2. Tá? Eu posso adicionar coisas que não vão fazer nada de diferente. Tá? Também não quero gastar muito tempo com isso, mas você pode, só botando as coisas pretas de um lado e brancas do outro, você pode, de fato, transformar numa matriz. Tá? Então, as matrizes são montadas assim. Então, a pergunta é, cara, será que todo diagrama pode ser escrito como uma matriz? Será que todo diagrama é uma matriz? Tá? Por que essa pergunta é importante? Porque eu não quero criar uma linguagem matemática que esteja descrevendo uma outra coisa, que eu nunca vi na vida. Eu queria que essa linguagem matemática que eu acabei de escrever fosse equivalente ao mundo de matrizes. Tá? Eu não quero poder fazer coisas esquisitas demais. Se eu conseguir provar para vocês que todo diagrama é uma matriz, aí a gente fica feliz. A gente está no mundo que a gente já conhece. Tá? Então, a ideia é como é que mostra que todo diagrama pode ser colocado nessa forma que tem os pretos na esquerda e os brancos na direita. Tá? Então, uma coisa que a gente já viu isso antes, né? Preto aqui, preto aqui, branco aqui. A gente conseguiu botar todos os pretos e brancos aqui. Tá? Mas como é que faz isso de fato? Tá? Aí a gente volta a olhar para as equações para ver o que elas estão te dizendo. Né? As equações têm essa cara que toda vez que um branco está na esquerda e um preto está na direita, a equação bota o preto na esquerda e o branco na direita. Né? As equações trocam o preto com o branco de lugar. Aqui o branco está na esquerda e o preto está na direita, e agora só tem preto, então estamos bem. Aqui o branco está na esquerda e o preto na direita, aqui só tem branco. Tá? Mas nessa equação aqui, que é o nosso axioma, tá? Essa aqui são os nossos axiomas, você sempre resolve o problema. Tá? Você sempre, quando tem um branco à esquerda de um preto, você consegue trocar. Tá? E aí, a prova para fazer isso é você usar as equações para fazer essa troca. Tá? Toda vez que você vê um negócio desse, você troca. Toda vez que você vê isso, você troca. Toda vez que você vê isso, você apaga. Toda vez que você vê isso aqui, você troca para esse. Você vai usar os axiomas como fosse uma direção do seu algoritmo que você vai reescrever nos diagramas. Tá? Deixa eu dar um exemplo rápido aqui para vocês. Estão vendo que os brancos estão na esquerda e os pretos na direita? Eu posso olhar para cá e ir trocando. Trocando. Troquei. Tudo demais, foi mal. Vamos de novo. Eu tenho esse cara aqui. Então eu quero botar todos os meus pretos para a esquerda e todos os brancos para cá, direita. Eu troco e troco. Tá? Olha aqui, pessoal. Eu tenho uma linha aqui que eu vou. Opa, essa linha aqui eu posso empurrar as coisas e falar, cara, os pretos estão à esquerda e os brancos estão à direita. Eu só tenho que empurrar esse carinha um pouquinho mais para cá e esse carinha um pouquinho mais para cá. E aí eu tô com os pretos na esquerda e os brancos à direita. E aí a gente sabe que isso aí pode virar uma matriz. Tá? Então, eu dei uma ideia da prova, né? Não tem todos os detalhes da prova aqui, não, mas dá para provar que todo o diagrama que a gente criou, de fato, é uma matriz de números naturais. A gente só criou os números naturais até agora. Né? Todo mundo ficou feliz com isso? Não sei se eu passei meio rápido, mas dá um ok aí no chat. Se está todo mundo bem. Agora ninguém deu ok, ferrou. Tô bem. Antigamente o Antônio estava feliz, agora ele só está ok. João está tranquilo, então vamos lá. Tá? Beleza, pessoal. Caio, se perdeu um pouco na troca, quer ver com calma, Caio? É só que eu não estou fazendo muito errado, mas a ideia é só você ir aplicando as trocas mesmo. Só queria te passar essa ideia. Tá? Você pode ter 1000 perguntas aí, mas toda vez que você olhar um branco com um preto, um branco no esquerdo e o preto na direita, você sabe que você pode. Existe um jeito de aplicar um axioma que vai fazer a troca. Mas qualquer coisa, Caio, me pergunta lá no final. Beleza. Tá? Eu já vi que eu estou estourando um pouco
Daqui a pouco está estourando meu tempo. Quanto tempo tem, Ana Caroline? Não sei dizer. Não sei quando que comecei, mas... Vou tentar terminar aqui o mais rápido possível. Então, para você continuar nessa linguagem, né, pessoal, você tem que começar a introduzir números negativos, né? Então, você tem que criar um novo gerador para os números negativos, e aí você vai poder criar, tipo, números... os números inteiros, tá? Então, você pode criar matrizes de inteiros, você só tem que botar algumas regras a mais para o negativo. Eu não quero fazer muito isso aqui, não. Tá? A parte interessante, que eu não vou ter tempo, obviamente, de entrar, tá? É quando a gente estava enxergando tudo como funções, né? A gente está enxergando tudo indo da esquerda para a direita, tá? E a grande mudança aqui é quando você pega essa linguagem e começa a poder ir da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você não começa a pensar muito em funções, mas você começa a pensar em relações, tá? Quando você pensa em relações, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui quando a gente pensa em somar, a gente pensa numa função que pega dois elementos e soma, tá? Mas a gente poderia pensar que entrou um elemento aqui e entrou um elemento aqui, tá? E aqui está saindo o elemento que satisfaz essa equação, tá? Então, a gente gostaria de não só pensar da esquerda para a direita, mas pensar da direita para a esquerda, tá? Então, para fazer isso, você tem que começar a introduzir os mesmos geradores, tá? Os mesmos geradores que a gente tinha agora, mas num lado contrário, tá? E aí as coisas ficam mais esquisitas, eu vou guardar para a próxima vez, tá? Então, quando você entra nesse mundo de relações, no mundo que você pode ir e voltar, você começa a descrever, por exemplo... Obrigado, Carol. Você começa a conseguir descrever, por exemplo, divisão, tá? Por exemplo, se você tem esse diagrama aqui, que é o diagrama do 2, e agora você pega o diagrama do 2 e eu posso escrever os geradores da maneira contrária, eu consigo começar a escrever a divisão por 2, tá? E aí você tem esse axioma, por exemplo, 2 multiplicar por 2 e ao contrário essa identidade, tá? Não vou conseguir entrar nesses detalhes, mas você pode, de fato, começar a descrever frações, tá? V dividido por W, né? Essa notação aqui é para você começar a introduzir os números racionais, né? As frações, você precisa transformar os geradores em outra direção, tá? E aí você vai conseguir descrever matrizes de números racionais, e aí você vai meio que construindo a matemática a partir daí, né? Você cria os inteiros, cria os racionais e vai embora, tá? Eu não quero estourar aqui meu tempo, não, mas você começa a pegar ideias de matrizes inversas, de núcleo, de imagem. Obviamente, não vou ter tempo para falar nada sobre isso, tá? Você pode introduzir números complexos também, mas fica para outro dia, fica para o próximo, uma quarta numérica daqui a alguns meses. Aí eu volto a falar sobre isso, faço a parte 2 da minha apresentação, tá? Só queria concluir dizendo que a gente está querendo construir uma notação matemática visual, né? Uma matemática que é mais próxima das aplicações, por exemplo, como o pessoal de engenharia elétrica, eles trabalham em cima de circuitos, eles manipulam circuitos, eles deixam para a última hora possível para você transformar aquilo em equações simbólicas e jogar no computador. Eles trabalham muito mais em montar o circuito e mexer no circuito. Então, a gente queria que tivesse uma coisa dessas para a matemática, que a gente conseguisse chegar mais perto das aplicações com uma notação, por exemplo, essa notação aqui para álgebra linear, tá? O importante quando você faz essas linguagens é conseguir traduzir para a noção de matemática atual, né? Tipo, para você, de fato, conseguir botar no computador, você tem que saber fazer essa tradução, tá?
E você não pode ter perdas, né? Você tem que conseguir fazer tudo que você fazia antes, tá? Então, a ideia é que igual o Python faz, né? Eu acho que isso aqui eu preciso desenhar, né? Igual quando a gente tem o Python, que é uma linguagem de alto nível, tá? O usuário está escrevendo, o usuário escreve no Python, o que ele está vendo é Python. Então, ele está interagindo com o Python. Tá? Mas o Python, ele manda para... Para que o Python manda, João? É C, C++, Fortran? Eu acho que é C, né? Obrigado. O Python manda para C, né? Então, o usuário, você está numa linguagem muito mais alto nível. Você aprendeu Python, é muito mais fácil lidar com o Python, né? Você não tem tanto controle quanto você tem em C, mas você ainda está conseguindo fazer tudo que você quer. Essa tradução aqui, ela é feita por você, né? Você não precisa saber como fazer essa tradução, e depois isso aqui ainda é traduzido para a linguagem de máquina, né? Isso aqui é traduzido para binário, né? Então, você está aqui uma linguagem bem mais baixo nível ainda, tá? E a ideia é um pouco essa. Você é usuário de matemática e você vai ter uma linguagem um pouco mais alto nível, né? Aqui a pergunta, o que é o Python da matemática? Essa aqui é a pergunta que eu deixo para vocês. E aqui é a linguagem matemática clássica, tá? Não sei se eu quero chamar de álgebra. Será que tem uma linguagem que a gente tem uma tradução fiel aqui, tá? De toda a matemática que a gente conhece, e que o usuário não precise saber disso, que ele possa lidar, que ele possa provar as coisas aqui, que ele possa modelar os seus problemas aqui, que ele possa usar isso no dia a dia dele, que ele possa se comunicar com alguém que sabe ainda menos matemática do que ele, trabalhando em cima de diagramas, da mesma maneira que, hoje em dia, o Excel também faz isso, né? É uma linguagem alto nível, né? Que você faz uma tradução para outra linguagem e as pessoas trabalham aqui, né? Elas têm facilidade de trabalhar nessa linguagem de alto nível. Então, esse nosso projeto, né? Tem muitas outras pessoas trabalhando nisso. Qual é a linguagem de alto nível de matemática? Qual é uma linguagem que você vai fazer teoria dos números, que você vai fazer engenharia de circuitos, você vai fazer álgebra linear, você vai fazer a teoria de números complexos, tá? Então, essa aqui é o começo de uma tentativa para a gente pensar como responder isso, né? Essa parte aqui é a matemática embaixo do capô, tá? E a matemática aqui é que você tem que provar que esse sistema aqui é tão forte quanto o que você tinha antes, tá? Hoje a gente viu rapidamente um que é equivalente a matrizes de números naturais, e você tem essa linguagem alto nível aqui, tá bom? Então, eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer de novo a presença de todos. E, só para ficar claro, eu sei que tem vários professores aqui, e a minha ideia é que, em breve, a gente consiga fazer um curso inteiro do que já foi desenvolvido nessa linguagem, né? Para a gente falar das outras coisas que tem números complexos, frações, tá? Tudo que você fez em matemática do colégio, a gente já sabe fazer aqui. A maioria, não vou falar tudo, não. A gente já consegue fazer aqui uns 80% das coisas que a gente aprendeu no colégio e nos primeiros cursos de teoria de números e álgebra linear, tá? E aí a gente já consegue provar. Mas isso aqui ainda é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, tá? Então, obrigado aí, pessoal, pela presença, e se alguém tiver alguma pergunta, manda vir. Bom, alguma pergunta aí, pessoal? Valeu. Fala, João. Opa, tá ouvindo? Valeu. Sempre bom ter o ex-aluno aqui. O João é o eterno, nunca é o ex-aluno. Obrigado aí pela presença, João. João, você consegue abrir aquele seu... Você tá me ouvindo? Consigo. Você consegue abrir aquele seu gráfico onde você fazia a tradução de Python para C? Ainda tá aí com ele? Consigo. Esse desenho horroroso aqui? Esse desenho para mim, ele deixou bem claro uma coisa muito semelhante que eu acho que o pessoal já faz aí há poucos anos, mas que traduz muito essa sua ideia, né?
Porque se você pega hoje em dia, o que está muito na moda, todo mundo sabe, são redes neurais, né? E redes neurais nada mais são do que funções enormes com milhares de parâmetros compostas por milhares de subfunções. E isso, algebricamente, a gente não consegue nem mais escrever, mas todo mundo está usando. E como é que as pessoas representam essas funções? Através de computational graphs, né, de grafos de computação, não sei qual seria a tradução direta. E esses grafos de computação são muito parecidos com o que você está fazendo. E eu achei muito interessante. Desculpa. Porque eu acho que, por exemplo, nesse seu diagrama aí, eu conseguiria, no lugar da sua interrogação, eu poderia escrever ali em cima, tipo, computational graphs, alguma coisa do gênero. Com certeza, um dos melhores exemplos disso... Desculpa, João, acabei tirando esse slide, mas esse é um exemplo que é ótimo, que é o TensorFlow, por exemplo. Exatamente, cara, exatamente. O TensorFlow é a linguagem, hoje em dia, que as pessoas estão trabalhando, elas não sabem exatamente como é que são as funções que estão sendo geradas, mas aqui tem funções de milhares de variáveis, né? Exatamente. Não lineares é a teoria deles, a função lineares de Rn para Rm, tá? Os grafos computacionais, eles estão em 1 para 1 com o que o TensorFlow consegue fazer, tá? Isso é um teorema também, né? Um teorema de redes neurais que você consegue todas as funções não lineares do mundo, você pode fazer com um grafo computacional. Mas você realmente, eles abstraíram corretamente o que está acontecendo. Pessoal, isso aqui é... Eu não sei se eu não tenho o slide agora para isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu não vou ter... Eu não vou... vou ter... Pode ser que eu tenha. O pessoal já ouviu falar do TensorFlow ou não? É um exemplo perfeito que você está dando, João. Aqui, eu tinha esse slide aqui como exemplo. Tá aí, exatamente. Então, pessoal, as pessoas, tipo, quem trabalha um pouco com aprendizado de máquina, elas querem, tipo, modelar um problema usando uma função gigantesca que tem várias composições não lineares. Só que a função é tão grande que as pessoas param de escrever a função e começam a escrever esses grafos aqui, que são exatamente, na verdade, você pode traduzir eles para os diagramas que a gente acabou de fazer, botando uma peça de não linearidade, João. Então, se eu conseguir botar não linearidades aqui como gerador, tá? Então, as redes neurais, João, seria uma coisa assim, que você pode, em vez de somar, você vai fazer a soma mais um seno, por exemplo. Ou um tangente hiperbólico, tá? Uma coisa assim. As redes neurais, na verdade, são matrizes não lineares, tá? Onde você vai poder fazer uma função aqui dentro, tá? Então, a nossa soma na rede neural vira, na verdade, a soma mais um arco tangente, mais um seno, mais alguma coisa assim. Legal pela tua pergunta, excelente mesmo. É isso mesmo que... Não, muito legal. E só para terminar, eu gostaria só de mencionar também o algoritmo que funciona em cima desses grafos computacionais, que é o backpropagation. E a ideia dele, exatamente, está principalmente nesse nó de soma e nesse nó de cópia. Então, quando você ficou falando muito do nó de soma e nó de cópia, eu falei, meu Deus, tem muita relação. Será que, eventualmente, essa teoria não poderia ajudar, né, a estrutura de computação para que os algoritmos de otimização sejam melhores? Enfim, só ideias aí que eu achei bem legal. Eu acho que uma ideia muito legal é que o algoritmo que funciona aqui, que é o backpropagation, ele é muito fácil de descrever se você tem essa ideia, essa representação visual, né? Porque, na verdade, o backpropagation é programação dinâmica mais a regra da cadeia. Então, se você pensar em camadas, visualmente, você consegue entender como é que o algoritmo funciona, né? Obviamente, não dá para explicar aqui, mas o legal é que o algoritmo anda junto com a representação visual, né? Sim. Então, a gente espera que os algoritmos de álgebra linear, uma das coisas que é uma coisa que a gente trabalhou bastante esse ano, é escrever eliminação gaussiana, é escrever multiplicação de matrizes, é escrever isso de uma maneira visual, onde você vai escrever até o código de uma maneira visual. Então, até o código fica por cima no nível de abstração que o usuário quer, entendeu? Maneiríssimo. Legal. A ideia é chegar no nível de não só de provas, mas de algoritmos também. Que, na verdade, provas são algoritmos. Tá? Show de bola. Legal, valeu, João.
Mais alguém, pessoal? Nem eu. João. Jutimar me falou, me lembra a teoria da computação. João. As máquinas são bem mais fáceis de projetar e ler por meio de diagramas de estados. Eu acho que a inspiração veio da computação exatamente aí, da máquina de estados, nessa ideia de sequência em paralelo, né? Você ter essas ideias vieram do pessoal de computação. Esses autores que eu mencionei aí, alguns deles são da teoria da computação também, então eles têm isso na cabeça. Valeu, Júlio, pelo comentário. Eu queria fazer um comentário também, Fala João, aí, Júlio. que foge até um pouco assim da nossa área, mas que essa linguagem, essa forma de interpretar até a parte básica, pode ajudar muito no ensino também básico, né? Porque muitos alunos têm dificuldade de justamente enxergar a linguagem matemática, e tem aquele trauma todo envolvendo matemática. E essa nova notação pode ser uma nova forma de comunicação com essas pessoas, né? Com certeza. Esse público que tem mais dificuldade. Eu lembro muito das suas aulas de álgebra linear, né? Não chegava a ser exatamente com esses diagramas, mas a forma como interpretar as matrizes, né? Até então tinha muita coisa que eu nunca tinha entendido e aí eu desenhava e entendia, né? Era basicamente isso. Acho que veio bastante dessas aulas mesmo, sempre tentar achar uma representação que faz sentido. E uma coisa que eu acho que eu não mencionei, mas vale com a sua pergunta, é que deixa eu ver onde eu estou aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que a gente tem várias representações para matriz, né? Esse aqui deve lembrar bastante você na aula, né? Sim. Júlia? Mas o negócio que eu sempre ficava bem interessado nessas representações visuais, mas você, às vezes, fica um pouco travado com elas, porque você não consegue ir para a dimensão mais alta, você não consegue provar coisas com ela. Ela é muito boa para certas coisas, só que ela não tem o poder que o símbolo tem. Então, na verdade, é um pouco isso. Como é que a gente continua sendo visual, mas ainda consegue transformar em símbolos, ainda consegue capturar a teoria toda, né? Então, eu fiquei muito interessado quando eu pensava na turma de vocês, nas turmas que vieram depois, nisso, né? Essa angústia que a representação visual, às vezes, tem um limite, né? Igual outro exemplo é que quando você faz diagramas de Venn com conjuntos, é uma representação gráfica, mas na hora que você tem que provar alguma coisa com conjuntos, fica muito difícil de provar com os diagramas de Venn, eles não são formais, né? Isso aqui é uma linguagem de fato formal, foi aí meu interesse nela, tá? Mas falando em cima do seu primeiro comentário, esse é meu sonho, essa é a minha vontade, de que isso aqui consiga levar para uma educação básica, uma educação que, de fato, onde as pessoas têm bastante dificuldade, né? Isso aqui é uma afirmação da minha cabeça, mas a gente fica tentando achar maneiras de ensinar diferentes, a gente fica tentando achar dinâmicas na sala de aula diferentes, a gente fica tentando discutir por que matemática é tão difícil, por que é abstrato, mas a parte que eu quero gastar meu tempo agora nesse próximo momento da minha vida será que o problema também não é na linguagem? Não é no jeito que a gente escreve? Né? Será que não está tendo um problema de... Será que a nossa anotação também está muito abstrata, né? Ou muito fria, muito anti-ser humano e muito a favor do computador? Né? A linguagem algébrica, ela é linda para o computador, ela é maravilhosa para o computador. Será que ela é boa para a gente? Será que a gente não consegue achar o Python, o Excel, as linguagens de alto nível para a gente poder conversar melhor sobre matemática? Para mim, o problema fundamental está nesse nível, no nível de linguagem, né? Essa não é uma ideia minha, é uma ideia que, ela vem de 3.000 anos atrás. A gente foi só desenvolvendo representações e a notação matemática foi melhorando e foi ajudando na educação, né? Eu fico... Desculpa não parar de falar aqui, mas só para terminar esse ponto, quando eu penso nessa progressão, né, de algarismos romanos, algarismos arábicos, notação algébrica, se você parar para pensar, a matemática ficou parada por muito tempo até vir a notação algébrica, né? Teve um período assim que é o nascimento da matemática moderna, é o nascimento da notação algébrica, né? Então, você vê que não é nenhum avanço de um teorema ou de uma área assim
específica, mas a gente, no momento que tem essa notação nova, a gente conseguiu fazer muitas coisas, né? Mas, obviamente, precisou de Newton e Leibniz bolar cálculo para ter a necessidade de ter uma notação para cálculo. Precisou que a gente fosse resolver problemas mais avançados para a gente ter uma notação algébrica. Então, tem alguma coisa para a gente pensar aqui, né? Mas, desculpa, quem mais tem comentários aqui? O Antônio quer comentar. Assim, que dando aula, a gente sente a dificuldade do seguinte, principalmente para as séries iniciais, dizendo lá da sexto ano para frente. Até ensino médio, na verdade, né? É que você mostra a matemática para os caras parcialmente. Os caras sabem fazer conta. O cara sai um estudante, um bom estudante, ele sai do ensino médio sabendo fazer conta bem. Somar. Mas quando você entra você quer entrar no ramo de algumas provas, mostrar como é que funciona aquela prova, isso realmente é bem difícil, né? Isso logicamente não é cobrado em prova, nada disso. Mas acho que uma ferramenta dessa, que você está apresentando, que você pega na mão, né, João? Não é ideia que eu estou botando no papel. Eu pego na mão aquilo lá, olha só, isso aqui deu uma associação, isso então implica nisso. Cara, você tem uma ferramenta para você expandir tudo que é fundamental na matemática, não só fazer conta, né? Você tem a ideia da demonstração, dá para fazer, e dá para fazer desde o sexto ano. Não é uma coisa que dá para você fazer, não, vamos começar isso aí no ensino médio, não. O cara já pega aquele jeito de fazer. Porque a gente sempre... Pode falar. É interessante esse comentário. Posso fazer uma pesquisa rápida aqui no chat? Qual foi a primeira vez que você provou alguma coisa, pessoal? O pessoal pode botar aí qual foi, com que idade, qual lugar você estava na faculdade, no mestrado, no doutorado? Posso expor todo mundo aí ou não? Terceiro ano, o João provou as coisas, o Caio no mestrado em estrutura de dados, a Ana no ensino médio, a Júlia na faculdade, e isso é o pessoal que veio veio na matemática, né? E eu acho que tem um salto muito grande mesmo, né? Eu dou aula de a introdução para os calouros da computação, e eles normalmente estão provando coisas pela primeira vez. E provas parecem ser uma coisa de outro mundo, né? E a gente, é isso que o Antônio falou, a gente ficou viciado em calcular coisas e não argumentar, né? Com lógica, com exatamente o que está acontecendo, né? E para mim esse também é um grande problema. Assim, eu acho que dá para a gente introduzir provas bem mais cedo, né? Eu acho que para mim o problema de novo a linguagem. Se a gente tiver uma linguagem, não estou falando uma criança ainda, não, mas eu não tô conseguindo, eu não posso fazer afirmações, seriam afirmações não científicas, mas é o sentimento que dá para a gente começar um pouquinho mais cedo com essa ideia, né? Que eu acho que essa ideia de conseguir provar alguma coisa, não só matematicamente, de você argumentar logicamente, tão fundamental para os dias de hoje que a gente está passando, onde a gente está tendo dificuldade de conversar, está tendo dificuldade de combinar o que é o correto, o que é o certo, o que dá para, o que são os axiomas e o que não são os axiomas, o que a gente está assumindo, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso nos dias de hoje, sabe? Acrescentando aí, no portão aí o que o João está falando, realmente, a galera hoje em dia, eu digo por ter experiência com a galera do ensino médio que está se preparando para vestibular, para as provas aí de concurso. Tem uma galera que é bastante curiosa, que eu me vejo muito neles, porque na idade deles, de ensino médio, eu também me questionava muito. Então, era só fazer conta, mas eu falava, por quê? Da onde veio isso? Então, eu fui enchendo o saco, perturbando os professores, e até eles mesmos, os professores que eu percebi do ensino estadual, né, que os professores ficavam muito na zona de conforto. Então, quando eu chegava para perguntar a eles como é que provava aquilo, eles ficavam um pouco incomodados, mas eles utilizavam a minha dúvida para eles pesquisarem mais também.
Então, eles falavam, lá vem ela com mais uma pergunta como prova. E Muito eu vejo bom. isso nos meus alunos hoje. Eles sempre me perguntam. Então, quando um deles vem me perguntar, Carol, como é que prova isso? Eu, opa, vamos aqui. Aí eu já sento, fico ali a tarde toda, quero mostrar. Então, tem um interesse da galera, dos alunos atuais nessa busca. Então, seria uma galera que vai chegar na universidade questionando mais. Vai ser Muito bom saber disso. Então, fico mais feliz ainda, mas eu acho que fico empolgado de saber essa João, notícia. Mas eu assim, resisti muito disso. João, muito legal. Muito legal. Oi? Eu tenho uma curiosidade. Olha só, você disse aí, em certo momento, que vocês conseguiram transformar os números naturais em matrizes, não é isso? A gente conseguiu mostrar... Isso aqui não é meu resultado, não. Isso aqui é o resultado do autor que eu botei. Eles conseguiram mostrar que todo diagrama criado dessa maneira, que eu mostrei aqui, é uma matriz N por M de números naturais. Porque assim, isso, não sei se vocês leem mais do que eu posso dizer, mas parece que isso é uma tendência, porque assim, tem uma conjectura aí, aquela conjectura do Poincaré, que era uma coisa mais ou menos disso, né? Você tinha uma coisa muito grande, mas você quer botar em alguma coisa um pouco menor. Tipo, a teoria dos caras era qualquer variedade, variedade em R3, você consegue transformar num toro ou numa esfera em R3. A conjectura de Poincaré era para você transformar numa esfera de dimensão 3, né? Então, você vai decompondo. Assim, parece que as coisas... de vez em quando eu leio muita coisa que está assim, você tem uma coisa muito grande, não, mas você pode reduzir. Você acha que isso é uma tendência na matemática justamente para alcançar o que você quer, que é a facilidade na interpretação, na leitura? Eu acho que o que o pessoal da computação e matemática, computação chama isso de formas normais, né? Toda vez que você cria um objeto, você gostaria de entender como é que... será que existe um objeto equivalente mínimo? Tá? Por exemplo, aqui nos diagramas, eu posso criar um diagrama gigantesco, mas eu mostrei para vocês rapidamente que você pode transformar todos eles numa matriz pequenininha. Então, a forma normal da teoria aqui é a matriz. O diagrama pode ser gigantesco, mas eu sempre vou conseguir reduzir. Tá? Em matemática é comum, em computação é comum você ter uma teoria e você perguntar como é que existe uma forma normal, existe um objeto que tenta minimizar alguma coisa pequeno que é equivalente ao grandão, né? Essa é uma pergunta clássica na matemática, é uma pergunta clássica em topologia que você está falando, né? Então é uma pergunta fundamental, né? É porque matemática e computação a gente quer saber quando duas coisas são iguais, tá? Só que às vezes duas coisas iguais não se parecem iguais. Tá? Por exemplo, um diagrama que eu fiz pode ser equivalente a outro completamente diferente. Então, o que você faz? Você reduz esse a uma forma normal, reduz esse a uma forma normal. Tá? Se você provou que a forma normal é única, eles têm que ter a mesma forma normal. Tá? E aí isso mostrou que esses dois diagramas esquisitos são diferentes. Tá? Por isso que esse é um conceito fundamental em matemática, por isso que ele aparece em tudo quanto é lugar. Normalmente é que você quer mostrar a igualdade de duas coisas que não se parecem. Não sei se te ajudou essa resposta. Ajudou. Muito bom. Pessoal, alguém? Mais alguma pergunta? A gente a gente partir para outra hora conversar sobre esse problema de educação, né, e tudo, eu acho que vale a pena a gente, quem tem interesse, é só mandar um e-mail, quem quiser aprender mais. Se eu fizer um curso, eu quero fazer um curso para professores, que tem vários aqui, eu quero fazer um curso sobre isso aí, eu mando um e-mail geral para o laboratório, ainda não está pronto para um curso não, mas em breve. Tá? Legal. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, esse slide aqui, a primeira vez que eu vi isso, que um teorema e uma prova nos diagramas era uma coisa assim, até eu que estou trabalhando com matemática há muitos e muitos anos, eu olhei para isso e eu falei, caramba, eu repensei no meu conceito do que era um teorema, o que é uma prova, o que é uma definição. Eu olhei para isso e falei, incrível, né? Eu não tinha abstraído dessa maneira, eu não tinha visto essa representação de que pode ser uma prova e um teorema. Então,
queria comentar esse lado do pessoal, que eu fui descobrindo muita coisa que eu não entendia de álgebra linear. Eu já tinha dado álgebra linear por muitos anos, e eu fui pensando nessa linguagem nova, fui tentando fazer as provas de álgebra linear nessa linguagem nova, e fui aprendendo coisas diferentes. Então, eu acho que isso também mostra um poder da linguagem, que ela te ensina coisas novas. Eu achei que a álgebra linear não tinha muita coisa diferente, assim, a álgebra linear de um primeiro curso para ensinar, mas eu estava totalmente enganado, obviamente. Bom, João, desde já Obrigado. agradeço pela sua apresentação, sempre bom ouvir suas palestras, sempre nos deixa pensar mais um pouquinho, a nos questionar, e eu nunca tinha pensado por esse lado, então é sempre bom assistir suas palestras, desde já agradeço. Obrigado. Antônio,